Olá para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nesse vídeo de hoje, assim como vou te mostrar aqui nessa tela, vou te falar aqui o que é necessário para instalar 3 painéis solares de 330 watts no sistema de geração de energia solar off-grid com banco de baterias em 24 volts. Então vamos ver aqui as especificações aí desse painel, qual o controlador de carga que temos que usar, qual o tipo de ligação aqui que temos que fazer com esses painéis, se em série, se em paralelo, as proteções que devemos utilizar, qual o disjuntor DC, a corrente dele e também aqui qual o DPS utilizar e também a bitola dos cabos que temos que usar aí entre o controlador de carga e os painéis. Então, para iniciar, vamos ver aqui as especificações aí desses painéis. Então temos aí painéis de 330 watts pico, com a tensão aqui nominal dele de 37,2 volts, a corrente de 8,86 amperes, com a tensão em circuito aberto de 44,72 volts e a corrente de curto-circuito de 9,57 amperes. Então com esses valores aqui, podemos trabalhar e ver aí como é que vamos fazer essa instalação. Então vamos ver aqui agora qual controlador de carga que devemos usar. Para isso, pessoal, precisamos aqui ver a soma desses painéis aqui. Então no caso temos 990 watts e vamos dividir aí pelo valor de tensão aqui do banco de baterias. Só que para controladores de carga MPPT, a gente tem que fazer essa divisão pelo valor de tensão ali, que seria o valor de tensão de flutuação das baterias. Se fossem 12 volts, então ficaria ali entre 13,6 e 13,8 volts. Como o banco de baterias aqui é em 24 volts, eu vou utilizar aqui duas vezes o valor aqui de 13,8. Então vou utilizar 27,6 volts. Então dividiremos aí os 990 watts por 27,6 volts. Teremos um valor aqui de 35,86 amperes. Então qual o controlador de carga aqui recomendado? O controlador de carga aqui que temos que utilizar será o controlador de carga MPPT de 40 amperes. E esse controlador de carga no sistema em 24 volts, ele suporta 1.100 watts em painéis, com o arranjo aqui das ligações chegando no máximo até os 100 volts em corrente contínua. Então eu vou utilizar aqui como exemplo esse controlador de carga da marca aqui São 21, ele com essa especificação aqui, ó, CC SM4024. Seria um controlador de carga aí que ele tanto funcionaria em 12 volts quanto também em 24 volts. Então aqui já podemos iniciar com a primeira parte aqui das ligações. Sabemos aí que a primeira etapa numa ligação no sistema de geração de energia solar off-grid é ligar as baterias ao controlador de carga. Então vamos para as baterias, fazer o fechamento aqui, ó, entre o positivo e o negativo dessa bateria, para formar aqui os 24 volts. Vamos utilizar aqui um disjuntor também. A esse disjuntor aqui, pessoal, eu falo um pouquinho para vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que não costumam utilizar esse disjuntor DC entre as baterias e o controlador de carga, pela insegurança dele poder vir a desarmar, aqui o controlador de carga perder a referência aqui do valor de tensão das baterias, ficar sendo apenas alimentado aqui pelos painéis e ele vir a danificar. Mas eu recomendo que você utilize, pois facilitaria aí muito uma manutenção no seu sistema e também aqui como segurança na hora da instalação, aí quando você for movimentar e fazer essas conexões desses cabos. Então eu recomendo que você utilize ele apenas como uma chave de liga e desliga. Então vejam que ele está aqui, ó, 50 amperes, então é maior do que a capacidade aí do controlador de carga, que é de 40 amperes. Então você sempre faça isso, utilize aí um disjuntor DC com capacidade maior do que a capacidade aí do controlador de carga. Então aqui já podemos partir aí para as ligações, iniciar aqui pelo negativo da bateria, chegando até o disjuntor. Vamos agora com o positivo, chegando aqui até a primeira parte do disjuntor, a parte de baixo. É importantíssimo também falar aqui para vocês que quando você estiver fazendo essas conexões nos disjuntores, que vocês estejam com o disjuntor na posição de desligado, certo? Só liga o disjuntor na hora que for necessário mesmo. Então aqui após o disjuntor, a gente conecta aqui o cabo positivo ao controlador de carga e também o negativo ao controlador de carga. Então aqui nesse momento a gente já poderia aqui ligar esse disjuntor, então o controlador de carga já reconheceria
o valor de tensão aqui do banco de baterias, então já estaria pronto para receber aqui a alimentação dos painéis. Então, pessoal, agora vamos ver aí qual tipo de ligação que devemos fazer aí com esses painéis. Como sabemos aqui que esse controlador de carga, ele suporta aí em 24 volts, 1100 watts. Então quer dizer que está dentro do padrão aqui, temos apenas 990 watts. Porém que nesse arranjo aqui dos painéis, ele chega no máximo a 100 volts aqui em corrente contínua. Então vamos ver aqui agora qual tipo de ligação que fica melhor aí para esses painéis. Vamos usar como base esses dois valores aqui, ó. O valor de tensão em circuito aberto dos painéis e o valor de corrente de curto-circuito. Então, se fôssemos ligar aqui esses painéis em série, então somaríamos o valor aqui de tensão em aberto, né? Somaríamos esse valor aqui, ó, de 44,72 volts e permaneceria aqui o valor de corrente aqui, esse valor de 9,57 amperes. Então, como vemos aqui já de início, apenas dois painéis desses ligados em série já chegaria aqui próximo aos 90 volts, então já não pode ser. Então a gente vai ter que fazer a ligação deles em paralelo. A ligação em paralelo, ele permanecerá esse valor aqui de tensão de 44,72 volts e se somará esse valor aqui de corrente. Então a ligação será mesmo em paralelo e descerá aqui desses painéis 44,72 volts e a soma da corrente aqui desses três painéis, essa corrente aqui de curto-circuito, chegará aqui aos 28,71 amperes. Então, agora eu vou te mostrar aí como fazer a ligação em paralelo desses três painéis aqui de 330 watts. Então temos que juntar aqui todos os negativos desses painéis. Vejam aqui o primeiro negativo desse painel, o negativo aqui desse segundo painel e o negativo aqui desse terceiro painel. Então temos que unir aqui todos esses negativos em apenas um conector. Então para isso eu vou utilizar aqui um conector MC4 de 3 vias. Agora também temos que juntar aqui todos os positivos aí desses painéis. Primeiro positivo aí desse primeiro painel, positivo aqui do segundo painel e o positivo aqui desse terceiro painel. Também vamos utilizar aqui um conector MC4 de 3 vias para a gente juntar aí todos esses positivos. Então veja como é simples aqui a ligação em paralelo aí dos painéis. É essa que a gente separa aí todos os positivos dos painéis, junta eles apenas em um conector, separa também todos os negativos aqui desses painéis e também faz a união deles em apenas um conector, sobrando aqui a parte positiva de um lado e a parte negativa do outro. Agora vamos ver aqui as proteções. Qual o disjuntor DC que a gente tem que utilizar aqui entre o controlador de carga e os painéis e também aqui o DPS. Então, como vimos aqui que vai descer uma corrente aqui de 28,71 amperes, então qual o disjuntor aí de corrente maior, mais próximo possível, que a gente pode encontrar no mercado para que a gente instale aqui nesse sistema. Então será aí um disjuntor de corrente contínua de 32 amperes, disjuntor DC. Então vamos colocar ele aqui, ó, disjuntor aí de 32 amperes, e aqui a gente já pode seguir aqui com as ligações, onde vamos ligar aqui, ó, o positivo dessa parte aqui dos painéis até o disjuntor, ligar também aqui o negativo até a parte de baixo aqui do disjuntor, da mesma forma aqui dessa ligação aqui das baterias. É importantíssimo que o disjuntor ele esteja desligado por segurança, e aqui depois seguimos com o positivo após o disjuntor até o controlador de carga e o negativo também até o controlador de carga. Então nesse momento aqui, se já tivesse tudo certinho aqui, com o disjuntor entre as baterias e o controlador de carga ligado, também já poderíamos ligar aqui esse disjuntor entre os painéis e o controlador de carga. Então vamos falar um pouquinho aqui também agora a respeito do DPS, o DPS também de corrente contínua. Nesse caso aqui eu coloquei um DPS de corrente contínua de 40 kA, que é a forma aí que a gente usa para dimensionar aí os DPS, é a corrente máxima de trabalho aí que ele suporta. Nesse caso aqui pode ter algumas variações, que eu posso falar aqui para você também. Se você mora numa cidade aí que é bem habitável, certo? Que tem várias proteções já na rede elétrica, que também tem proteções de antenas de telefonia, também tem prédios que são maiores aí do que a sua residência, então já tem uma proteção ali legal, então você pode utilizar DPS de 20 kA, que fica legal, e esse de 40 kA aqui já é para locais que não tenham tanto essa proteção, que seja na cidade, mas que seja um pouquinho aí mais afastado, que não tenha antenas de telefonia. Você vê que sua casa já é um pouco mais alta do que outras ali,
Também pode ser até na zona rural, contanto que você more ali numa localidade que tenha várias residências, né? Que já tenha também, assim, um estilo, uma pequena cidadezinha. Mas se você mora na zona rural, em um lugar afastado, então você já está mais vulnerável à ação aí dos raios. Então eu já recomendo que você use um DPS aqui de 40 kA. Então vamos ver aqui a instalação do DPS. Ele aqui é de 40 kA DC. Então aqui também, pessoal, passo uma dica. Na grande maioria vocês vão encontrar esse DPS aí ligado em paralelo à descida aqui dos cabos dos painéis, que não é uma forma errada, mas a forma mais eficaz, se você for estudar ali direitinho, de acordo com a NBR 5410, onde se trata lá de DPS, para cada tipo de aterramento, você verá que para esse tipo de aterramento aqui no sistema de energia solar off-grid, a forma mais eficaz é a ligação dele em série ao disjuntor. Então ele será ligado aqui após o disjuntor. Então derivamos aqui, ó, o positivo do disjuntor, chegando até o positivo aqui do DPS, e também aqui o negativo, até o negativo do DPS, e na saída aqui, né, como todos sabemos, vai para o sistema de aterramento. Agora só ficou faltando saber aqui qual a bitola desses cabos que a gente vai utilizar aqui entre os painéis e o controlador de carga. Como sabemos aqui, a corrente que vai descer é de 28,71 amperes. Então, o cabo de 4 milímetros, pessoal, ele suporta até 28 amperes. Então, ele já não daria para a gente colocar aqui. O cabo que a gente vai utilizar aqui é um cabo de 6 milímetros, que ele suporta até 36 amperes. Falando também aqui, o próximo cabo que tem aí no mercado, que você encontra, é o cabo de 10 milímetros. Ele vai suportar ali até 50 amperes. Então, o cabo de 6 milímetros aqui é o ideal aí para a sua instalação. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, já deixe seu like. Você que está chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, marque lá a opção do sininho aí para que você receba todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. E você continue aqui aprendendo um pouco mais sobre energia solar off-grid e automações aí que são para o sistema. Então, meu grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.